De que maneira a mudança do clima atinge a cada um de nós aqui no Brasil? Quais os impactos previstos sobre a agricultura, produção de energia, elevação do nível do mar, saúde pública, entre outras áreas estratégicas para o país? Mais de 300 cientistas brasileiros produziram um relatório inédito que traz respostas importantes para essas e outras perguntas. E o Cidades e Soluções de hoje vai ouvir alguns desses cientistas. São eles: Carlos Nobre, secretário do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação; Suzana Kahn, presidente do Comitê Científico do Painel Brasileiro de Mudança Climática; e Emílio Lahovere, coordenador científico deste mesmo painel. Antes, vamos acompanhar um resumo desse relatório. Em mais de 200 páginas, o primeiro relatório do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas faz graves previsões para o país. Se as emissões globais de gases estufa continuarem crescendo no ritmo atual, a temperatura média no Brasil poderá subir até 6 graus centígrados. A mudança do ciclo da chuva poderá impactar fortemente a produção de energia e também a agricultura, com prejuízos de até 14 bilhões de reais até 2070. O estudo também prevê a maior incidência de doenças transmitidas por mosquitos, como dengue e malária, e defende investimentos urgentes em sistemas de transporte público de massa, para que se reduza o número de automóveis nas ruas. Vamos para Brasília. Dr. Carlos Nobre, quais são as áreas mais vulneráveis, os impactos mais fortes aqui no Brasil? Na minha opinião, nós temos 3 vulnerabilidades principais, além de muitas outras. Eu destacaria a vulnerabilidade social das populações do semiárido do Nordeste. Com as mudanças climáticas, os cenários que se desenham são de menos água no semiárido, menos disponibilidade hídrica para abastecimento e para agricultura. A agricultura hoje já é marginal na região semiárida, ela vai se tornar ainda mais marginal. Temos que encontrar um novo futuro para o interior do Nordeste, talvez como um grande produtor de energia solar, na zona costeira de energia eólica. Então ali nós temos 14, 15 milhões de pessoas extremamente vulneráveis, como esses 2 anos de seca, 2012 e 2013, demonstram com clareza. A outra grande vulnerabilidade social é nas periferias das grandes cidades brasileiras, também nas cidades brasileiras com zonas costeiras muito baixas, como partes do Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Santos, e em função dos desastres naturais. Os extremos climáticos, meteorológicos, hidrológicos, eles já estão muito mais frequentes e intensos no Brasil hoje. Hoje, a culpa não é só da mudança climática. O processo de urbanização, por exemplo, aumentou a temperatura em São Paulo acima de 3 graus em relação a 100 anos atrás, e os extremos de chuva também. E a terceira grande vulnerabilidade que eu destaco é a nossa grande biodiversidade. Nós somos o país G1 de biodiversidade, o país mais mega diverso biologicamente. Isso é um valor enorme para a humanidade, que nós não queremos perder. E o bioma Amazônia, Floresta Amazônia, e o bioma Cerrado são os 2 que potencialmente serão mais afetados. Com um aumento de temperatura 4 ou acima de 4 graus, como alguns cenários mostram, nós vamos ter uma grande perda da enorme biodiversidade brasileira. Mudança climática no Brasil, Suzana, implica também no agravamento da responsabilidade dos gestores, dos governantes, especialmente o prefeito, que é o síndico do condomínio. No nível local, certas decisões têm um impacto muito importante sobre planejamento. Planejamento em sintonia com a mudança do clima reclama que tipo de atitude? Olha, principalmente a questão de como que a cidade ela demanda, né, energia, sobretudo energia, né, seja para iluminação pública ou não, para as pessoas, para a mobilidade. Então eu acho que a cidade ela tem um papel muito grande e não está sendo, talvez eu acho que está sendo subavaliado isso. Né? Porque quando a gente fala de clima de uma maneira geral, são os países negociando, que realmente é assim que deve ser, é a ciência, a academia, mas está muito distante ainda, eu acho que está muito descolado do dia a dia, como você bem colocou, do prefeito, daquele que no fim da linha é que vai ter
que realmente tomar uma atitude, ter um planejamento adequado, como a sua cidade vai crescer. Então eu vejo que, no caso do Brasil, principalmente, onde a gente tem uma grande quantidade de cidades na costa, né, muitas das nossas regiões metropolitanas são costeiras, essa preocupação tem que estar presente em termos de aonde vai estar sendo construída, né, residências, fábricas, vias, a região de baixada, porque quando você fala em aumento do nível do mar, por exemplo, não é só a costa, a região de baixada, porque o rio corre por mar. Se o mar sobe um pouco, você tem uma probabilidade muito maior de ter enchente com qualquer chuva. Você está com tudo asfaltado, você não tem uma drenagem adequada da cidade, provocando, enfim, enchentes, alagamentos, e isso com doenças associadas. Então, eu acho que a solução está realmente muito na cidade, porque também é ela que cria grande parte dos problemas, é ela que está exigindo cada vez mais energia no mundo muito urbano. Vamos ver então rapidamente aqui um VT que vai explicar a vulnerabilidade das zonas costeiras no Brasil. Já temos conhecimento sobre isso. Em um planeta mais quente, o gelo derrete mais rápido. As moléculas da água se expandem e os oceanos avançam na direção dos continentes e dos países-ilhas. Há 6 anos, a previsão do IPCC era de que a elevação do nível do mar poderia chegar a 59 centímetros até o final do século. O novo relatório do painel corrige a previsão e projeta uma elevação ainda maior, de 82 centímetros. Seja qual for o cenário, esse é um assunto que preocupa o Brasil, país com mais de 8.000 quilômetros de praias. O mais completo estudo já feito no Brasil sobre os impactos da elevação do nível do mar revela que 40% de nossas praias são vulneráveis. Manguezais, dunas, áreas de baixada e cidades densamente povoadas próximas de estuários, como Rio de Janeiro e Recife, oferecem menos resistência ao mar. 71 pesquisadores assinam um relatório feito no país em 2006. O estudo detalha os impactos previstos em 16 estados. Já existe uma recomendação do governo federal de que toda nova construção em área urbana deve ficar a uma distância mínima de 50 metros da praia, exatamente do ponto onde termina a areia. Nas regiões desocupadas, a distância mínima deve ser de 200 metros, mas a maioria dos municípios ainda ignora a recomendação. A gente viu que já existe o conhecimento construído, falta os prefeitos principalmente arregaçarem a manga e fazer o dever de casa. Agora, professor Emílio, temos uma questão importante que é o impacto sobre a energia. O Brasil tem fome de energia e a gente está muito fortemente lastreado em hidroeletricidade que depende de chuva. Qual é o cenário que o painel vislumbra? No cenário estabelecido pelo painel, a gente vê, em primeiro lugar, o agravamento dos extremos, então maiores precipitações, né, e períodos maiores de estiagem. E também há ainda alguma incerteza, mas já se pode detectar uma tendência de menor precipitação e, consequentemente, se traduzindo em menores vazões dos rios, né, na região nordeste, principalmente, e também pode ser o caso da região norte, onde está a maior parte do potencial hidrelétrico brasileiro ainda a ser aproveitado. As 3 usinas em construção por lá, Jirau, Santo Antônio e Belo Monte, o que se espera em termos de capacidade instalada, produção de energia, vai se cumprir ou há dúvida? Pode haver uma redução, assim como também nas próximas usinas, na bacia do Rio Tapajós, por exemplo. Essas usinas são programadas para trabalhar e gerar energia há pelo menos 50 anos para amortizarem seus investimentos. Então, nesse horizonte pode haver realmente uma perda. E, principalmente, há implicações para o planejamento das novas usinas. É cada vez mais difícil fazer usinas com grandes reservatórios, particularmente na Amazônia, por razões ambientais. Isso já não é mais aceitável. Então, a consequência principal é que temos que trabalhar, primeiro, com alguma complementação, térmicas a gás natural, bagaço de cana na região sudeste, né, a cogeração das usinas de álcool pode dar uma ajuda enorme, principalmente nos períodos em que ela pode complementar bem o regime hídrico das hidrelétricas. Na região nordeste, a energia eólica tem um potencial bom de complementação a mais vento quando há menos vazão nas hidrelétricas no nordeste e, principalmente, inventar, né, formas mais sustentáveis de fazer hidrelétricas na Amazônia. Esse que
é o desafio que se coloca para o século XXI. Doutor Nobre, o senhor falou agora há pouco que o Brasil é G1, é o campeão mega biodiverso do planeta. A maior parte das espécies vivas e catalogadas se encontra aqui. Mas a gente também é uma potência agrícola. Há impactos já mapeados sobre o mapa da agricultura no Brasil? Sem dúvida, numa escala de 20, 30, 50 ou mais anos, a agricultura vai ver grandes mudanças. Há que haver um novo desenho. O Brasil será um país mais tropical, mais tropicalizado. Aliás, essa tendência da mudança climática em nível global, o encolhimento das regiões temperadas e uma tropicalização do planeta. Então haverá um grande redesenho. Por exemplo, não é improvável que de 2030 para frente, Santa Catarina, que é um grande produtor de frutas de climas temperados, se torne um produtor de frutas tropicais. Só para citar um exemplo, e o estado de Santa Catarina já está se preparando para essa realidade. A agricultura brasileira toda tem que se preparar para essa realidade. As projeções de aumento dos extremos, o que derruba a produção agrícola não é o clima médio, são os extremos, são as secas e são as ondas de calor, ou, em alguns casos, chuvas excessivas. Como todos os cenários de mudanças climáticas indicam que esses extremos acontecerão com mais frequência, os riscos para a agricultura crescerão no futuro. A Embrapa, felizmente, é um dos primeiros órgãos brasileiros que já acordou para essa realidade. A Embrapa tem um programa muito bem estruturado de adaptar a agricultura brasileira às mudanças climáticas. Agora, daqui a 20 ou 30 anos, o Dr. Nobre estava falando quais culturas não deverão mais vingar no Brasil porque são de clima temperado, e o clima vai mudar. Daqui a 20, 30 anos a gente alcança a maturidade do pré-sal, da exploração do petróleo na camada pré-sal. Ou seja, o Brasil vira um campeão de produção de petróleo num mundo onde a gente está falando de economia de baixo carbono, de fontes alternativas, limpas e renováveis de energia, etc. Pré-sal é um bom ou mau negócio para o Brasil quando o assunto é clima, Suzana? Olha, eu vejo o pré-sal como uma fonte não só de energia, mas uma fonte de recursos financeiros. Né? Se a gente usar o pré-sal, né, a renda que o pré-sal vai nos dar para financiar essa transição para o baixo carbono, eu acho um excelente negócio. Traduz baixo carbono para quem não está familiarizado. O baixo carbono seria fontes de energia mais limpas, né, com menos impacto no clima, e não só a fonte de energia, mas também equipamentos, processos produtivos, enfim, toda uma inovação. Mas está indo para educação e saúde, que são duas áreas nobres e prioritárias do Brasil. Sim. Mas a educação, eu acho que vai permitir exatamente um povo mais educado, faz toda a diferença, né? E eu acho que um povo mais educado há de cobrar, certamente, muito mais a essa economia de baixo carbono, uma economia menos impactante. Então, eu acho que seria, André, você virar as costas para uma realidade, né, que é o mundo de hoje. O Brasil tem petróleo e vai negar isso, eu acho que seria responsabilidade dos nossos governantes. Agora, usar isso de forma que a gente possa, no longo prazo, estar numa situação confortável em termos de economia moderna, economia verde, o nome que a gente queira dar, eu acho que isso aí seria uma forma inteligente de usar o pré-sal. Professor Emílio, aqui entre nós, cientistas do clima, quando começam a fazer a conta das emissões do Brasil e projeta cenário, entra a variável do pré-sal. Não tira o sono, não? Certamente, como já foi dito, a gente está numa boa trajetória das emissões até 2020, graças ao corte nas taxas de desmatamento. O Brasil, em 2005, emitia mais de 2 bilhões de toneladas de gás carbônico equivalente, com